na aula de hoje. Eu vou fazer a gravação aqui e depois disponibilizo para vocês. Então, pessoal, de antemão, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu ainda não trabalhei nenhuma disciplina nesse curso de pós-graduação. Eu sou o professor João Francisco, sou professor aqui do IF Sul de Minas, Campus Passos, e atualmente eu sou coordenador do curso de administração que a gente tem aqui no campus, presencial. Já atuei em graduação, pós-graduação, curso técnico, então já tenho uma experiência aí de 10 anos de docência atuando em diferentes áreas, tá, da educação. A minha formação é em administração, com doutorado em inovação tecnológica pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então eu estou acostumado a trabalhar com o tema de inovação porque foi um tema que eu trabalhei durante o meu doutorado na UFMG, e agora também no pós-doutorado eu estou trabalhando em inovação de novo, mas agora numa pegada mais de economia e de sistemas regionais de inovação. Então eu tenho certeza que essa disciplina aqui vai ser extremamente proveitosa para nós, porque eu entendo que a gente aprende junto, então eu tenho certeza que ela vai ser muito proveitosa para nós na construção de conhecimento durante esse curto período de tempo, né, que a gente tem. Infelizmente, a gente está numa pós-graduação a nível de especialização, e à distância, né, a gente não tem tempo para discutir as coisas com maior profundidade, igual um mestrado ou um doutorado, né? Tem, mas a gente vai fazer o possível para que vocês entendam, né, bem os conceitos para que a gente discuta aqui. Essa disciplina, ela é uma disciplina de inovação voltada ao setor público. E a gente tem percebido nos últimos anos aí uma transformação do setor público brasileiro buscando, de fato, inovar em diferentes frentes. Mas antes de fazer essa discussão aplicada ao setor público, nós iremos discutir a inovação como um todo, para que a gente possa entender o que é esse processo de inovação, como ele ocorre, como que ele se dá, né, no locus das organizações, sejam elas públicas ou privadas, porque eu tenho certeza que as áreas de atuação de vocês são múltiplas, então a gente tem que fazer essa abordagem. De modo geral, gente, a disciplina vai seguir no ritmo que vocês já estão acostumados, a carga horária é a mesma das outras que vocês já fizeram aí com os outros professores, né? Professor Alice, professor João Marcos. Então a carga horária é a mesma. E, como forma de avaliação, na última semana eu irei abrir um questionário, né, para que vocês respondam algumas perguntas relacionadas às discussões que a gente vai fazer aqui no decorrer da disciplina. De maneira geral, gente, eu gosto de dar uma aula ao vivo, né, que a gente chama de síncrona por semana, mas se porventura eu tiver algum problema pessoal e não puder dar essa aula, eu deixo uma aula gravada. Mas é muito difícil disso acontecer. Já aconteceu, mas eu prefiro dar essa aula ao vivo, porque eu acho que a interação é melhor. Segunda coisa que eu quero trazer com vocês é que em todas as aulas eu vou indicar um texto de leitura. Esse texto é obrigatório, porque as questões que vocês irão responder no final serão baseadas nesses textos. Como também eu deixo textos complementares. Os textos complementares não têm obrigatoriedade de leitura, eu não vou pedir nenhuma questão de exercício que vai vir desse texto complementar, mas eu gosto de deixar para que vocês, aqueles que gostarem da disciplina, que acharem ela extremamente relevante para o cotidiano de vocês, para que vocês possam aprofundar na leitura. E, além disso, eu também gosto de colocar alguns vídeos complementares. Quando eu acho que nós temos algum material complementar na internet que complementa aquilo que eu estou falando, que traz algumas novidades e que ajuda a entender aquilo que eu coloquei para a discussão da disciplina. Tudo bem até aqui, gente?
Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou claro aí a organização da disciplina, como que a gente vai trabalhar? Tudo bem. Perfeito, então. Na pós-graduação, como aqui a gente está dando aula mais do que para adultos, né? Porque na graduação eu já dou aula para adultos. Aqui é todo mundo formado, então são adultos já que têm atuação no mercado de trabalho, todo um contexto diferente. Eu gosto muito de fazer interação. Então, à medida que vocês possam participar, eu peço que respondam no microfone, escrevam no chat, tá? Porque isso para mim é importante para a gente construir o conhecimento de modo coletivo, né? Isso para nós é extremamente importante. Pessoal, eu vou dar uma aula hoje discutindo alguns conceitos com vocês, mas eu também gostaria que vocês fizessem a leitura do texto que eu deixei indicado para vocês aí, e ele já está disponível na sala de aula virtual. Eu vou abrir o texto aqui para que vocês vejam qual texto que eu estou abordando, o que é que está disponível aí já na sala virtual para que vocês verifiquem, né, o que eu estou discutindo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele aqui. Está aparecendo para vocês? Tá sim. Perfeito. Então, o texto dessa primeira semana, gente, é um artigo que foi publicado nesse congresso. É um texto fresquinho, um texto novo, né? Desse ano de 2024, que foi publicado nesse Congresso Nacional de Economia Industrial e Inovação, chamado ENEI, que ocorreu lá em Goiás. Não sei se tem algum aluno aqui do estado de Goiás, mas esse encontro ocorreu lá então em Goiás. Esse texto é um texto escrito por economistas que vai trazer uma visão para a gente do que é inovação. Então ele aborda alguns conceitos básicos do que é inovação e mais ainda ele vai discutir qual o processo para gerar essas inovações, né? E aí ele traz uma discussão chamada neo-schumpeteriana, que são os economistas da corrente neo-schumpeteriana que vão fazer essa discussão de inovação e de processo de inovação. Então esse texto já está posto para vocês aí na nossa sala de aula virtual. É um texto não muito grande, é um texto legal, de leitura bem fácil, fluida, extremamente tranquilo de ler, que eu recomendo que todos leiam. Então, eu estou só apresentando para vocês o material, para que vocês já saibam o que já está disponível para vocês. Ok? Combinado? Beleza, então. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. O que nós temos que discutir hoje, né? Dentro dessa discussão que nós temos aí, que eu tenho que trazer para vocês. Então, vamos lá. Pessoal, nós precisamos entender que existem algumas diferenças entre o que é descoberta, o que é invenção e o que é inovação. A descoberta é quando aquilo de fato revela, destampa, descortina algo que existe na natureza e que era desconhecido, que tem caráter científico. Então, por exemplo, você descobriu, você é biólogo e descobriu um tipo novo de planta que ainda não era catalogado, ou um animal que ainda não era catalogado. Isso é uma descoberta. Você, então, descortina, revela algo que já existe. Então, isso é descoberta. Já a invenção é aquele processo de criar algo novo, um resultado novo, tornando-se um invento. Então, a gente sabe que a gente inventa muita coisa, né? O brasileiro, principalmente, porque ele é um povo muito criativo. E a gente sabe que tem aquela brincadeira, né? De quando uma pessoa é muito inventora, muito criativa, de brincar, pô, o cara é o maior professor pardal, né? No futebol a gente usa muito essa discussão aí. Então, de fato, é você inventar, você criar algo novo. Mas a invenção, ela fica para você. Então, se você, por exemplo, inventa um dispositivo para que a luz acenda na sua casa, sem que outras pessoas comprem esse dispositivo, isso é uma invenção. Porém, quando a invenção passa a ser adotada pela sociedade, passa a ser comercializada, e, em bom português, alguns autores
define que a inovação é a invenção que gera nota fiscal, ou seja, que gera comercialização. Quando a gente tem essa transição, então, é aquilo que a gente chama de inovação. Então, a inovação é a invenção que se torna disponível para a sociedade, que gera mercado, que gera lucro, que gera receita. E a sociedade, obviamente, como nós estamos na economia capitalista extremamente desenvolvida, a gente tem que entender que a inovação, então, é aquela invenção que está disponibilizada para a sociedade e que vai ocorrer a partir da transação de produtos e serviços em troca de dinheiro. Então, a inovação, de fato, queridos e queridas, é aquela invenção que gera recurso, que gera receita, que gera nota fiscal. Ficou clara essa diferença para vocês? Sim, ficou bastante claro. Perfeito. Pessoal, dentro desse contexto, então, que a gente está trabalhando, o que acontece? O processo de inovação, ele ocorre a partir da criatividade. Então, a criatividade está por trás de todo o processo de inovação. É quando você vai conceber um novo produto, um novo serviço, uma nova técnica de se fazer uma coisa, uma nova maneira de administrar, buscando soluções para problemas que já existem, ou para satisfazer necessidade e desejo, né, puxando para o marketing. Então, a invenção e a criatividade, ela vem antes da inovação. Desse modo, a gente vai depois fazer o processo que a gente chama de realização, que é, então, desenvolver protótipo, realizar ensaio, simulação, testar essa técnica, tentar construir um objeto. É a prototipagem ou realização. Deu certo, funcionou 100%, a gente vai, então, implementar. E aí a gente vai incluir na sociedade e comercializar esses produtos, objetos, serviços, técnicas de gerenciar. E aí, a partir disso, então, a gente vai chegar na última fase, chamada de difusão, que é onde o gestor vai replicar a inovação dentro das indústrias e ela vai gerar os processos de difusão, que depois vão ocorrer licenciamento, imitação, engenharia reversa. Então é importante que a gente entenda, que tenha claro em mente, que o processo de inovação ele é um processo complexo. Ele não é um processo simples. E que esse processo de inovação ele é permeado por etapas. E que essas etapas, pessoal, elas podem, obviamente, não ser lineares, elas podem ser não lineares. Você pode ter a criatividade e não conseguir passar para a realização. Na realização, no desenvolvimento do protótipo, você pode identificar um erro, voltar para o processo de criatividade para corrigir. Você pode identificar um erro na implementação, ter que retornar. Então, percebo que o processo de inovação ele é muito fluido. Se a gente fosse usar a sociologia para tentar entender o processo de inovação, o autor Bauman fala muito em liquidez da sociedade, né? Que nós vivemos numa era líquida, numa sociedade líquida. A inovação é mais ou menos isso, ela é um processo muito complexo, muito dinâmico e muito difícil que seja linear, ainda mais no século XXI, onde várias variáveis vão entrar e dominar esse processo da inovação. Dito isso, nós podemos entender que a inovação ela tem dois tipos, quando a gente tenta classificá-las pelo conteúdo. Primeiro a gente tem inovação radical e depois inovação incremental. Gente, inovação radical é aquela que ela entra como disruptiva, ela muda o mercado, ela muda o costume, altera a maneira com que a gente faça as coisas. A inovação radical um dia foi a vacina. A gente morria para inúmeras doenças, até que foi inventada a vacina. Os antibióticos, a penicilina, foi uma inovação radical que mudou a sociedade, aumentou a nossa expectativa de vida. Uma outra inovação radical que gerou conforto e gera um conforto muito grande para a gente, principalmente quando a gente fala no Brasil, né, um país tropical extremamente quente, é o ar-condicionado. Tá? Agora, depois que a gente tem a inovação radical que muda o mercado, revoluciona, a gente tem a presença das inovações incrementais, que são aquelas que ocorrem a partir de aperfeiçoamentos ou melhorias de produtos, processos. Tá? Um exemplo muito claro, gente, é o iPhone. A Apple, todos os anos, ela lança
novos iPhones. Nós estamos hoje no iPhone 16. Todo ano a Apple pega o seu aparelho, ela faz mudanças incrementais, inovações incrementais. Ela muda um pouquinho o design, ela mexe um pouco no sistema operacional, ela altera poucas coisas, fazendo de modo que essas inovações sejam incrementais. Então a inovação incremental é aquela que muda algumas características do processo. O colega Leonardo perguntou se o WhatsApp é uma inovação radical. De fato é. O WhatsApp ele foi um aplicativo, né, que foi desenvolvido para comunicação dentro do smartphone. E ele transformou a maneira com que a gente faz a comunicação entre nós, né? Tendo em vista que a gente passou a conversar hoje mais por mensagem, né? Embora muitas pessoas usem áudio no WhatsApp, poucas pessoas usam ligações dentro desse contexto. Então pode ser considerado uma inovação radical, sim, tá? O WhatsApp. Dentro desse contexto, pessoal, o principal autor que discute a inovação é o Joseph Schumpeter, está aí colocado para vocês. 2 livros em que ele vai discutir a questão do empreendedorismo, inovação no contexto da economia. É a Teoria do Desenvolvimento Econômico, chamada TDE, e o livro dele, Capitalismo, Socialismo e Democracia, onde ele vai falar que a destruição criadora é quando o empreendedor cria algo novo que vai ter uma ruptura no mercado, vai inserir algo que vai criar mercado, que vai ser algo extremamente novo, que vai gerar necessidade de empreender, de fazer com que as pessoas tenham aquela ruptura no sentido de precisar daquilo. Isso para nós é muito claro, né, gente? Eu formei faculdade já há algum tempo atrás, e na minha época que eu formei não tinha smartphone. E eu brinco com os meus alunos de graduação, eu falo, gente, eu provo para vocês que era possível fazer faculdade sem smartphone, né? A gente não tinha essa velocidade de comunicação, de acesso à informação que os alunos têm hoje, por conta da gente ter hoje todo o acesso, né, que a gente tem às informações, a todas as coisas que a gente pode ter nesse sentido, de ter essa questão, né? E aí o Schumpeter vai falar que o desenvolvimento são as mudanças da vida econômica que não foram impostas de fora, mas que surgiram dentro da iniciativa do empreendedor. O empreendedor faz isso, né, gente? Ele busca pela criatividade, por iniciativa própria, romper aquele mercado existente e criar inovações tecnológicas. Não só inovações tecnológicas do ponto de vista de alta complexidade, né, de smartphone, de ar-condicionado, de aplicativo Waze, enfim, tudo que permeia a nossa vida hoje, mas de soluções para as nossas práticas, para os nossos cotidianos. Então o empreendedor ele faz esse processo de ruptura, de criatividade, de inovação, de desenvolvimento de soluções. E aí nesse contexto, o Schumpeter ele discutiu isso, né, há muito tempo atrás, que o sistema capitalista então depende desse processo de destruição criadora, de sempre estar desenvolvendo coisas novas, do empreendedor estar tendo esse start de criatividade para o desenvolvimento de inovação, abertura de novos mercados. Isso é o motor do capitalismo para o Schumpeter. É a criação de inovações, é a criação de novidades que vão ali romper com o status quo do mercado existente para a criação de novos produtos ou serviços. Dentro desse contexto, o Schumpeter, então, diz que o novo não pode ser alcançado a partir do antigo, né? Então, ele diz que o empreendedor traz o quê? Coisas novas, diligências, mas que isso sempre vai ocorrer na economia capitalista. E é o que a gente vê hoje, né, gente? As empresas estão sempre lançando coisas novas, trazendo novidades para o mercado, a gente está tendo a todo momento a introdução, criação de novos produtos, serviços, gerando demandas para nós, gerando necessidades para a gente, desejos. Então a inovação é isso, é você buscar resolver os problemas da sociedade, criar desejos, atender as demandas e romper com o mercado já existente a partir dessa destruição criadora que ele trouxe lá nas teorias econômicas que ele discutiu. Então, para ele, a inovação, gente, é você introduzir um novo bem, trazer uma qualidade a um novo bem,
fazer um método de produção, uma descoberta científica nova, abrir um novo mercado, conquistar uma nova oferta de matéria-prima, estabelecer uma nova organização. E eu vou além, né? A inovação também é você inventar uma nova técnica de gestão. Na medicina, é você inventar uma nova técnica cirúrgica. Nós, falando aqui de uma pós-graduação em gestão, inventar uma nova maneira de gerenciar é uma inovação. Por isso que o Fordismo foi uma inovação gerencial. O Toyotismo foi uma inovação gerencial. O Just-in-Time, Kanban, as técnicas japonesas de qualidade são inovações gerenciais. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que, eu vou pular um pouquinho dessa questão do empresário schumpeteriano, e para a gente entender que existem fontes indutoras da inovação. Então, a inovação, gente, ela pode ocorrer por inúmeras possibilidades. Os autores da economia vão dizer que existem fontes indutoras. Os autores da administração vão além das fontes indutoras econômicas e trazem a discussão do humano para o desenvolvimento da inovação. O humano, gente, é a criatividade. É o cara que vai testar um novo produto. Por exemplo, eu no meu doutorado, eu estudei cervejarias artesanais. E busquei compreender como que essas cervejarias inovavam. A principal, fonte indutora de inovação dessas cervejarias artesanais são a criatividade. É a criatividade dos cervejeiros. É o fato dele acordar amanhã ou depois e pensar em colocar uma goiaba numa cerveja e testar um sabor novo. Então, a principal fonte indutora dele de inovação é a criatividade, é o lado humano. Já a economia, ela olha com outros olhos, ela vai discutir algumas questões. Ela fala que existe a inovação induzida pela demanda. É uma possibilidade? É também. Então, a gente tem aqui, no Japão, por exemplo, é um contexto de mão de obra abundante, é um país que tem uma população grande, mas tem uma terra muito escassa. Eles precisam resolver esse problema e resolver com inovação tecnológica. Temos também a inovação induzida pela oferta, né? As empresas, as firmas controlam os recursos físicos e humanos e o conhecimento. E a base que elas têm acumulada de conhecimento ajudam a criar inovações. A gente vê isso. O Brasil faz isso muito bem na área do agro com a Embrapa. Na Petrobras, essas empresas têm uma base de conhecimento muito grande e inovam a todo momento, construindo novas técnicas, novas máquinas, equipamentos, novas formas de se fazer, tudo a partir da inovação induzida. Bom, oi, alguém quer falar alguma coisa? Professor, sobre inovação, assim, o senhor acha que o Brasil está em que nível comparado à China, o Japão? Sobre a inovação e tecnologia. Perfeito, vamos lá. Vou responder por partes. Só um minutinho. A Ieda perguntou que não conseguiu entrar na aula. A aula já está sendo gravada, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês na plataforma. Fiquem tranquilos. Agora vamos responder a pergunta da Joelma. O Brasil depende da área, tá? Quando a gente avalia a nossa área do agronegócio, principalmente por uma empresa pública muito forte que a gente tem, chamada Embrapa, nós estamos na vanguarda. Nós somos pioneiros em muita questão de inovação na área do agronegócio. Manejamento de plantas, cultivares, isso a gente domina muito e a gente inova muito. Por quê? Porque nós temos uma empresa pública muito forte na área, que é a Embrapa. Temos universidades federais que fazem pesquisas de ponta na área do agro. Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Universidade Federal de Lavras, também em Minas Gerais. A USP, né, a Exalc USP também faz uma pesquisa fantástica na área do agronegócio, cultivo, tratamento genético de plantas. Então, na área do agro, nós inovamos muito e dominamos muito. Uma outra área que a gente também domina muito e inova muito é a área do petróleo. Petrobras é uma das maiores empresas do mundo no que se refere à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e inovações para a área do petróleo. E no Brasil a gente também é muito bom na aviação, né, tendo em vista que a Embraer é uma empresa brasileira extremamente inovadora, com um mercado altamente consolidado, com inúmeras pesquisas
e inovação tecnológica. Então eu poderia dizer que o Brasil é muito bom em 3 setores, tá? Na aviação pela Embraer, no agro, com o auxílio da Embrapa e das universidades públicas que fazem excelentes pesquisas nessas áreas, e com relação ao petróleo, porque a Petrobras também desenvolve pesquisas e inova muito nessa área. Porém, nas outras áreas, nós ainda engatinhamos, né? Desenvolvimento de medicamentos, vacinas. Nós temos países que estão anos-luz à nossa frente, né? China, Índia, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, entre outras nações. Então, assim, quando a gente avalia o nosso desenvolvimento com relação à inovação, tudo depende da área, tá? Eu não posso afirmar com todas as letras que o Brasil é um país que inova. Eu posso falar, o Brasil inova, mas nessas áreas. Agora, o que vem sendo feito na China é um investimento muito grande em ciência, tecnologia e educação. É o que a gente precisa fazer aqui para aumentar a nossa produtividade, né? Formar bem professores de educação básica, pagar bem esses professores, para que os nossos jovens, principalmente de escola pública, que é a maioria dos nossos alunos, aprendam muito bem matemática, português, inglês, que são as disciplinas básicas para a gente inovar, né? A linguagem da inovação é o inglês. Não tem como a gente discutir inovação sem ler, né? Tem uma literatura muito vasta em inglês. A China está fazendo isso há muito tempo. A Coreia do Sul já fez isso há muito tempo, investindo em educação básica. Depois de investir, se colher os frutos da educação básica, a gente vai valorizar o ensino superior, que são as universidades que fazem o desenvolvimento de tecnologia, de inovação, né? E as empresas também. No Brasil, as empresas inovam muito pouco, porque a inovação é cara. O risco da inovação é muito grande e as empresas aqui não querem e não conseguem lidar com esse risco, tendo em vista o custo, né, de inovar. Então, isso sobra também para o governo. O governo também tem que colocar dinheiro e dar o subsídio para a inovação. Então, no Brasil, nós precisamos corrigir essas distorções. 98% da inovação tecnológica do Brasil hoje, ele vem dessas empresas que eu citei, junto com as universidades federais, as universidades públicas. A gente vê, né, de maneira triste, erroneamente, alguns políticos aí defenestrarem as universidades públicas, mas aos trancos e barrancos são elas, junto com essas empresas, que conseguem fazer a maioria das inovações no Brasil hoje. Nos últimos anos, a empresa que mais depositou patentes no Brasil foi a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade de São Paulo, entre outras, são assim, pioneiras em processo de inovação no Brasil, mesmo aos trancos e barrancos, com carreira sucateada, falta de incentivo, falta de recurso, né? Ficou respondida a sua questão, Joelma? Sim, foi respondido sim. Obrigado, professor. Perfeito, então. Então a gente tem que entender o quanto o processo de inovação é fundamental para o nosso país, para que a gente, de fato, se torne uma nação desenvolvida, né? E a questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um incentivo, né? As fundações de amparo à pesquisa, aqui em Minas Gerais, a nossa é a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que está melhorando, tá? Os processos nos últimos anos, já foi muito pior, mas a gente está avançando ainda aqui a passos de tartaruga, tá? Em Minas Gerais, a FAPEMIG, o problema nosso é que ela era muito burocrática, ainda é extremamente burocrática, e o Estado de Minas, por força da nossa Constituição, tinha que repassar 1% do PIB de Minas Gerais para a fundação, e ele não repassava. Agora ele está regularizando esses repasses para a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas, tanto que a FAPEMIG agora está sobrando dinheiro em Minas Gerais para pesquisa, tá, gente? O Tribunal de Contas do Estado cobrou que o governo repasse. O nosso governador atual é o Romeu Zema. Ele está repassando os atrasados que os governos antigos não estavam repassando. A FAPEMIG agora em Minas Gerais. Nós temos muito dinheiro para executar. E, por incrível que pareça, não estamos com tantos projetos assim para conseguir executar os nossos recursos. Vou dar um exemplo para vocês. No último ano, o governo de Minas disponibilizou 400 milhões de reais para inovação no estado de Minas Gerais, para empresários que quisessem inovar com o apoio de universidades federais e institutos federais.
400 milhões de reais. O governo não conseguiu executar os 400 milhões, porque não apareceram interessados em desenvolver esses projetos. Então perceba como que é preocupante, tá? O Estado Um de Minas Gerais absurdo, né? não conseguiu gastar os 400 milhões de reais para inovação tecnológica no Estado. E olha que, assim, eu não sei se temos mineiros aqui, mas eu estou falando de um estado gigante, que é Minas Gerais, que tem uma mineração muito forte por conta da Vale, né? Da BHP, que são as principais mineradoras que quase acabaram com o nosso estado, né? Cometendo aí crimes ambientais. E também um estado que tem uma produção do agronegócio muito grande. É o estado que mais produz café no Brasil, o estado que mais exporta. A gente não conseguiu executar esse orçamento de 400 milhões. Então, é uma reflexão que fica, né, para a gente com relação à inovação no Brasil. Gente, o que a gente tem que pensar também é a trajetória tecnológica, tá? Trajetória tecnológica, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, né? Desde a pedra, né, da pedra lascada para a obtenção do couro. Então a gente não tem uma trajetória tecnológica que seja retilínea. Ela sempre vai ter curvas. Então é pensar na inovação tecnológica nesses contextos. Então não existe uma trajetória tecnológica única, né? A gente tem técnicas para desenvolver e para avançar. E aí, gente, para aquilo que a gente vai discutir nessa disciplina de maneira mais clara, nós vamos discutir inovações tecnológicas no setor público, que é a aplicação aqui. Eu trouxe alguns exemplos do setor privado, nas próximas aulas nós iremos avançar para o setor público, né? Então a Avon, quando ela criou a venda em porta, foi uma inovação organizacional, gente. Isso não existia. Os supermercados, por exemplo, que passaram a adotar tarefa de cliente do funcionário, né? Supermercado, por exemplo, que não tem empacotamento. Isso é uma inovação organizacional, por mais que pareça simples para a gente. Tá? O comércio eletrônico, que hoje no Brasil é muito grande, muito desenvolvido, né? O nosso e-commerce também foi uma inovação organizacional, que veio com o tempo, com o desenvolvimento tecnológico, na internet, né? Entre tantas questões aí. Gente, ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem discutir alguma questão? Quem levantou a mão? Natanael, fique à vontade. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pode falar, estou te ouvindo. Queria só corroborar com o que você estava falando em relação a muitas vezes ter um recurso, mas não ter a demanda, né, para aquele recurso ser utilizado. Eu sou do Ceará, mas eu passei num processo seletivo da Vitor Brasil, que seleciona jovens recém-formados para atuar na gestão pública de vários estados. E eu vim para o Maranhão em 2020, no auge da pandemia, e atuei na Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão durante 3 anos. Eu saí agora recente, em julho. Primeiro dizer que não é diferente da FAPEMIG, né? A gente também tem uma lei estadual que tem uma previsão legal de repasse para a fundação, e isso não acontece meramente politicamente, né? Os políticos, eles não querem muito ciência, não, né? Ciência para eles talvez não gere muito tantos votos quanto fazer uma pista, quanto fazer alguma outra coisa que seja infraestrutural, minimamente, né? A gente tem também, assim, acho como aí no estado de Minas, essa questão da patente, porque a gente hoje tem um ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, né, que faz com que a gente tente cada vez mais melhorar os nossos índices, indicadores. E nós temos, embora tenhamos várias frentes, né, de bolsas e auxílios, mas muitas vezes, quando a gente pensa nesse lado do empresarial, a gente também tem vários outros convênios com a FINEP, com o CNPq, inclusive agora a gente teve um lançamento de um edital de 9 milhões de reais, que é com o Tecnova 3, que certamente também deve ter no estado de Minas Gerais, e às vezes não tem projetos assim tão instigantes que realmente desenvolva não só a sua empresa, mas também pensar na região a qual você está, né? É só essa reflexão que, de fato, às vezes a gente tem um recurso que a gente já luta muito por ele, mas às vezes a gente não consegue aprovações minimamente para um edital, que às vezes ele é meio que muito grande, a gente não consegue, às vezes tem que estar
postergando o prazo, porque as pessoas não meio que, né, a gente tem que até fazer uma interiorização, ir nos interiores para apresentar alguns projetos. Então essa questão é muito interessante a gente refletir mesmo, né? Qual o país que nós queremos para os nossos filhos? O que é que nós estamos fazendo hoje? Justamente. E assim, a gente precisa incentivar, né, essa questão desde, como você está falando aí, desde o começo, desde de pequenos, né, para que a gente possa reverter esse jogo. Minas Gerais, assim, igual você está falando, é um absurdo. O governador disponibilizar 400 milhões para projetos de inovação de empresas e universidades em conjunto e a gente não conseguir executar esse orçamento. E um estado com economia dinâmica, né? O Brasil tem uma economia dinâmica do setor de serviços, agronegócio, mineração, enfim. Agora, sem a gente executar a inovação tecnológica, a gente não vai conseguir sair do que a gente é até hoje. Eu brinco com os meus alunos do presencial aqui da graduação que a gente vive até hoje num país que continua vendendo, igual a gente já vendeu cana-de-açúcar para o Brasil na época da colonização. Hoje a gente vende café, laranja, soja e minério. E a gente acha que está tudo bem, né? E criar a consciência na classe política ainda é pior ainda, né? Porque se a gente puxa os nossos deputados aí, estão pensando só nas emendas parlamentares e mais nada, né? Que é a triste realidade do que a nossa democracia virou nos últimos anos aí. É muito triste pensar nesse sentido. E quando você conversa com um deputado, eu sei porque a gente conversa, eles vêm aqui visitar a instituição, eles não sabem nem para que serve essa instituição. Quais cursos a gente oferece, o que a gente forma. E aí a gente tem que pedir dinheiro para essas pessoas para que a gente consiga executar os nossos projetos. Então é uma situação assim complexa, porque eu, como docente, né, eu vejo a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da nação, para o crescimento econômico, para a abertura de possibilidades, de geração de renda e emprego, e tudo que a gente pensa no Brasil enquanto um país desenvolvido um dia. Mas a gente ainda engatinha muito nesse sentido. E é preocupante, é muito preocupante. Mais alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Tranquilo até aqui? Pessoal, então, sem mais delongas, eu vou encerrar, já que ninguém tem colocação, e eu gostaria que vocês lessem o texto que eu disponibilizei para vocês. E na semana que vem, só um minutinho, na semana que vem, a gente se encontra para discutir a inovação aplicada ao setor público. Pois não? Só me responda uma questão. O método de avaliação vai ser 3 semanas ou 4 semanas? São 30 horas, 3 semanas, eu vou dar um questionáriozinho na última semana. Cada semana um questionário. Não, na última semana eu vou dar um questionário. Só na última. Um só. Isso. Certo. Ok, tá. Obrigada. Beleza? Obrigado, gente. Pessoal, desejo a todos uma ótima noite e até a semana que vem. Um abraço.